Você pode passar 10 anos da sua vida construindo uma carreira impecável e ainda assim descobrir que quase nada dela é sua. O cargo não é seu, a mesa não é sua, a estrutura não é sua, a reputação também não é sua, ela segue o cargo. E quando esse cargo some, você se descobre meio sem nada. Eu levei mais de 10 anos como capitão do exército para entender isso. Eu tinha lá um salário legal, 5 dígitos por mês garantido, concurso público federal, e mesmo assim eu pedi demissão porque eu entendi uma coisa que quase ninguém te conta quando você tá lá dentro. O quê? O emprego, ele protege seu mês, já a propriedade intelectual, a reputação protege sua década. Se amanhã tirassem o seu cargo, a sua empresa, o seu e-mail corporativo, a sua bio no LinkedIn, o que sobraria de você? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 4 sinais de que você está construindo sua carreira no terreno errado e o que você pode fazer para não desperdiçar os próximos 10 anos da sua vida na direção equivocada, entende? Na direção errada. Então vamos lá. O primeiro sinal chama-se relevância de bolha. O que é isso? É você confundir ser necessário para a empresa com ser relevante de fato para o mercado. Se você é concursado, então você passa ali 10, 20, 35 anos executando processos internos que só existem dentro da burocracia estatal. Você se torna um especialista em um ecossistema que não existe fora daquela bolha. No meu caso, eu era militar. Meu dia a dia ele consistia em assinar documentos que lá dentro do quartel pareciam importantes, mas não significavam muito fora das estruturas do militarismo. Eu resolvia problemas que só existiam muitas das vezes porque a própria burocracia os havia criado. Eu era até excelente em tarefas que aumentavam a minha reputação, mas não construíam propriedade intelectual nenhuma, reputação fora dos 4 muros, entende? Tudo isso parecia trabalho, mas era uma espécie de ratoeira, por quê? Porque cada tarefa bem feita parecia me alimentar, claro, com status, com salário, com reconhecimento, mas ao mesmo tempo fechava a trava na minha dependência institucional. Se você é CLT em empresa de grande porte ou executivo, a relevância da bolha aparece de outras formas, claro. Você passa ali anos dentro da empresa fazendo apresentações para a diretoria, mas nunca constrói uma tese própria sobre o mercado. E você, claro, é promovido lá dentro por navegar bem na política interna, mas não por criar algo que continuaria existindo sem você fora da sua empresa. O problema é, no mundo moderno, a relevância que não sai da bolha onde você vive não vira liberdade, autonomia e acaba, na verdade, gerando uma aposentadoria adiada, vamos chamar assim. E por isso que o segundo sinal desse vídeo a gente vai chamar de o mito da aposentadoria. When do you think you will retire? That's a good question because I am already retired. And to me, retirement just means not doing things you don't want to do. Quem vê esse cara não imagina que ele é o oráculo do Vale do Silício que financiou o futuro de empresas gigantes como Uber, Twitter, Notion, muito antes delas se tornarem famosas, enfim, conhecidas por todo mundo. O nome dele é Naval e quando ele fala de aposentadoria, ele traz ensinamentos simples, quais? Ele diz que aposentadoria significa simplesmente não fazer coisas que você não quer fazer. Para o Naval, aposentadoria é parar de sacrificar o hoje por um amanhã imaginário. So the only things that I have to do that I don't want to do are basically taxes and government-related things. Other than that, I control my time. And I don't sacrifice today for an imagined tomorrow. Perceba, Naval não fala sobre parar de trabalhar e fugir para a praia, tomar drinks, mas sim sobre ter um hoje completo por si só. A questão é por que nós não temos isso? Por que não pensamos dessa forma? Porque ainda acreditamos que em uma aposentadoria daqui a 10, 20, 35 anos, que um governo promete pagar, sendo que ele mesmo mal consegue pagar as contas. Por que nós aceitamos aqui sacrificar nossos melhores anos de vida em nome de um futuro que ninguém consegue garantir? Porque quem disse que o prêmio pra gente, de suportar uma vida ruim deve ser descansar apenas quando a gente tiver 60, 70, 80 anos? Eu me perguntei por anos isso lá dentro do exército. Aos 30 anos, quando eu cheguei nessa idade, eu já tinha ali um futuro mapeado, faltavam apenas 25 anos de serviço para eu conquistar a tal aposentadoria e ter a vida finalmente para mim. Isso é até sedutor, no entanto, não passa de uma ilusão, entende? A verdade é, essa história é uma espécie de religião moderna. Aguente agora e viva depois. É uma prisão disfarçada de planejamento financeiro, porque
Meu amigo, se você acredita em INSS, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos, né? Afinal, essa matemática previdenciária, ela não fecha. Agora você pensa, tá, mas e como que eu me protejo disso? Como é que eu me planejo para um futuro que não existe dinheiro para todo mundo? Para responder isso, precisamos entrar no terceiro sinal desse vídeo que a gente vai chamar de propriedade intelectual de reputação. Se você não tem propriedade de algo, então significa que você não ganha dinheiro de repente enquanto você está dormindo. Essa frase ela pertence ao Naval e ele defende que sem propriedade não há construção de riqueza real. So the first thing you have to do is you have to own a piece of the business. You need to have equity, either as an owner, an investor, shareholder, or a brand that you're building that accrues to you to gain your financial freedom. Agora você pensa, mas eu não preciso de propriedade para enriquecer, eu ganho bem, eu sou médico, eu sou advogado, tenho um salário alto. Bom, Naval é enfático quanto a isso. Well, the first thing if you're going to make money is that you're not going to get rich renting out your time. Even lawyers and doctors who are charging $300, $400, $500 an hour, they're not getting rich because their lifestyle is slowly ramping up along with their income, and they're not saving enough. They just don't have that ability to retire. Liberdade. Esse é o ponto. Não apenas dinheiro, porque a verdade é, se você recebe ordens, então você não é dono da sua vida, mesmo que ganhe bem. The reality is if you have to go, I don't care how rich you are, I don't care whether you're like a top Wall Street banker, if you have to go, if somebody can tell you when to be at work and what to wear and how to behave, you're not a free person, you're not actually rich. Eu entendi isso alguns anos atrás. Eu até tinha uma das melhores carreiras públicas do Brasil, com acesso a diversos benefícios e uma estrutura gigante para me apoiar. Para você ter ideia, até a escola dos meus futuros filhos já estava garantida. No entanto, eu entendi que permanecer lá no exército era vender minha liberdade e literalmente a minha vida em troca de dinheiro e uma obediência ao sistema que simplesmente não faz sentido. Pense em um médico, daqueles rico de verdade. Não o que tem salário alto apenas, mas sim aquele que tem um patrimônio real. Ele não ficou rico sendo empregado de hospital. Ele ficou rico quando ele abriu o próprio consultório, ou quando a marca, o negócio dele passou a valer mais do que o diploma da faculdade. Ou de repente quando ele desenvolveu um procedimento que continua gerando dinheiro porque ele é proprietário da metodologia. Então o que isso significa? Significa que ele continua ganhando mesmo quando ele está de férias. Ele consegue esse tipo de ganho quando ele de repente contrata outros médicos para fazer o trabalho que antes era só dele. Ele fica rico quando para de ser funcionário do próprio conhecimento. Pense em um trabalho CLT normal, um que é assalariado, qualquer trabalho assalariado. Alguém está assumindo o risco, por isso que recebe a recompensa. Alguém é dono da marca, alguém fica com a propriedade intelectual. Esse alguém não é você. Você recebe o mínimo necessário para continuar fazendo o trabalho deles. Pode chamar, pode ser que você tenha, um salário de executivo, pode vir com bônus, plano de saúde, com todos os benefícios, você tem até tudo que faz o queixo dos seus vizinhos cair, no entanto, você não tem a propriedade, entende? Você é até bem pago, bem tratado, mas está construindo patrimônio para outra pessoa. Agora, quanto tempo você teria de salário guardado se perdesse o emprego amanhã? Essa é uma pergunta válida, porque para a maioria das pessoas a resposta seria 6 meses, 1 ano. A questão é, o teto de crescimento existe para essa construção de patrimônio não porque você é incompetente, mas sim porque é a estrutura do jogo. E nesse jogo assalariado, quem tem o teto é sempre quem tem a propriedade. E nesse cenário, a ausência de aposentadoria que a gente tratou aqui antes é um problema sim, mas a falta de propriedade em um país que mal consegue pagar as contas é um problema real. E agora vem a dúvida na sua cabeça, mas o que de fato você faz para conquistar propriedade? E a resposta está no quarto sinal aqui do vídeo, porque sem entender a alavancagem infinita, que é o quarto sinal, fica difícil você conquistar a propriedade intelectual e até entender o como que ela é importante para sua vida. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo. No século 3 a.C.,
Arquimedes, que foi um extraordinário matemático grego, já dizia isso. Em 2026, Naval continua a repetir esse mesmo conceito que ele chama de alavancagem infinita. We live in an age of infinite leverage. What I mean by that is that your actions can be multiplied 1,000-fold, either by broadcasting at a podcast, or by investing capital, or by having people work for you, or by writing code. So because of that, the impacts of good decision making are much higher than they used to be. Because now you can influence thousands or millions of people through your decisions or your code. Hoje, a maioria das pessoas desperdiça a vida justamente na era que permite a melhor vida de toda a história da humanidade. Por que eu afirmo e acredito nisso? Porque nunca foi tão possível transformar conhecimento em ativo, ideia em alcance e reputação em renda. Perceba, estou falando sobre reputação. Entende? Com a internet, a IA, as redes sociais, a programação e a sua marca pessoal sendo construída, uma única pessoa pode distribuir valor para milhares de pessoas sem pedir permissão para uma empresa. Mesmo assim, a maioria continua ainda vivendo como se estivesse em uma fábrica no século XIX. E ninguém fica rico gastando seu tempo para economizar dinheiro. Você fica rico economizando seu tempo para ganhar dinheiro. A verdade é, trocar 8 horas por dia por dinheiro fixo é arcaico, obsoleto. And we like to think that we like to view the world as linear, which is I'm going to put in 8 hours of work, I'm going to get back 8 hours of output, right? It doesn't work that way. The guy running the corner grocery store is working just as hard or harder than you and me. How much output is he getting? What you do, who you do it with, how you do it, way more important than how hard you work, right? Outputs are non-linear based on the quality of the work that you put in. Prestou atenção aí? Com quem você trabalha, o como você trabalha e o que você faz tem muito mais importância do que o quão pesado você trabalha. Isso parece óbvio, mas não é. Mas quantas pessoas você conhece que trabalham 10 horas por dia há anos e continuam no mesmo lugar? Quantas pessoas são excelentes em executar, mas nunca pararam para pensar se estão executando o jogo correto, certo? E qual que é o resultado disso? As pessoas viram especialista em esforço com uma promessa de aposentadoria na cabeça, mas não em resultado real, entende? Era isso inclusive que eu fazia dentro do exército. Colocava minhas horas nos processos em que eu trabalhava, me olhava no espelho e até sentia orgulho do que eu fazia, até de repente isso deixar de fazer sentido quando a matemática vem à cabeça, quando você olha para o mercado. Eu costumo dizer que, na nova economia, atenção é a moeda do agora. No entanto, confiança é a moeda do futuro. E perceba, eu estou falando sobre propriedade. Hoje, se você quer construir algo seu, você precisa abrir seu podcast. Se você quer ter reputação profissional, você precisa vir aqui para o YouTube. Se você quer ter propriedade intelectual, você precisa publicar seus pensamentos, mesmo que eles sejam imperfeitos. Se você quer deixar de ter apenas um currículo, você precisa organizar as suas ideias em público. Se você quer parar de construir a marca dos outros, comece com um microfone simples e até uma audiência pequena. Se você quer ser levado a sério, você precisa atravessar essa fase em que ninguém liga. Se você quer transformar a sua experiência em autoridade, você precisa documentar o que você aprendeu na sua jornada. E tudo isso tem um custo. E o custo de construir algo seu é suportar o desconforto de começar sem plateia. E a boa notícia é, nunca foi tão fácil falar, recuperar o seu tempo, construir sua mensagem, construir sua propriedade intelectual, principalmente nessa era de alavancagem infinita na qual vivemos. Tudo que te falei nesse vídeo, eu falo pra mim mesmo, entende? Um dos motivos para eu ter abandonado lá a estabilidade de um concurso público bom aqui no Brasil foi por justamente entender que essa vasta oportunidade que a nossa geração está recebendo. Não aceite o que te disseram como certo na escola, na família ou até mesmo no trabalho, não são verdades absolutas. Você não precisa passar 30 anos esperando alguém carimbar a sua liberdade e aposentadoria. Você não precisa fingir entusiasmo em uma reunião onde todo mundo sabe que nada será decidido. Não é mais necessário você deixar a sua melhor energia dentro de uma planilha no trabalho que ninguém vai abrir. Você não precisa construir a marca dos outros enquanto a sua própria voz continua sendo engavetada, calada. O emprego ele pode até proteger o seu mês, mas a propriedade intelectual protege
metas de sua década, porque a atenção é a moeda do agora, a confiança é a moeda do futuro. A maior habilidade que você pode desenvolver hoje é a capacidade de fracassar em público. Postou algo ruim, poste de novo amanhã, gravou algo ruim, grave outro, foi criticado, ajuste o que fizer sentido e continue, lançou uma ideia que ninguém entendeu, refine a mensagem. É isso. Você não pode controlar como as pessoas vão interpretar a sua tentativa, mas pode controlar uma coisa: por quanto tempo a vergonha de parecer iniciante vai impedir você de se tornar relevante, de tentar coisas novas. Quem vence no jogo moderno não é quem nunca erra, mas sim aquele que suporta ser visto enquanto aprende. E o melhor, constrói uma profissão que faça sentido, entende? Você não odeia trabalhar, você odeia trabalhar sem sentido. Uma carreira de 10 anos em uma única empresa hoje é um risco, entende? Por outro lado, uma carreira de 10 anos construindo propriedade intelectual é uma apólice de seguro. Se você quiser entender como que você pode dar seus primeiros passos nessa construção do que eu chamo de uma profissão infinita, na construção de uma propriedade intelectual, eu criei esse Encontro Profissão Infinita, que é para te fazer entender o que a nova economia nos permite, te fazer não agir por impulso, não é largar sua empresa, né, da noite pro dia, largar sua profissão e o que você construiu, mas sim melhor perceber o que você pode entregar para o mundo, o que você pode entregar nessa nova economia, nessa era de alavancagem infinita. O link tá aqui na descrição, dá uma olhada, se fizer sentido para você, será um prazer te receber por aqui. Bom, é isso, meu nome é Guto Cidreira e essa é a minha visão de mundo.